Então, vamos determinar a força eletromotriz que resulta do movimento de uma espira circular, quando esse movimento é um movimento de rotação em torno de um eixo. Esse eixo está contido no plano da espira e passa pelo centro da espira. Portanto, aqui eu tenho a espira e ela está em movimento de rotação assim, com uma velocidade angular ômega, em torno, por exemplo, eu posso escolher sempre, né? Assim, em torno do eixo X. Consequentemente, nós podemos escrever a velocidade angular, ômega, igual a menos ômega vezes o versor I. Por que escrevemos com o sinal menos, né? Quando a rotação, olhando agora a partir do eixo, ela é no sentido horário, normalmente a gente utiliza o sinal menos. Se for no sentido anti-horário, o sinal é um sinal mais. De forma que isto aqui me dá o vetor velocidade angular. Como o movimento de rotação se dá em torno do eixo X, eu escrevo esta expressão. Temos aqui duas formas de resolver esse problema. Na primeira forma, nós escrevemos que a força eletromotriz é igual a menos dφ dt, e para a gente determinar o fluxo, é igual à integral de B do campo B, escalar ds. De novo, aqui, nós temos um probleminha que é o de determinar a normal, a superfície. Ora, o que nós devemos fazer nesse caso é sempre orientar a normal de tal forma a que ela esteja sempre na direção da corrente elétrica resultante, né? Ou produzida pelo movimento da espira, né? Então, e ela é dada pelo sentido do campo elétrico. E o campo elétrico é igual a V vetor B. Ora, quem é V? V é a velocidade de um ponto qualquer da espira, e a gente pode considerar, por exemplo, este ponto aqui, de forma que V está para baixo, né? V está para baixo, e B, bom, B aqui tem duas orientações, mas eu posso colocar o campo B, por exemplo, nessa, ou com esta orientação aqui. Então, se o B estiver com essa orientação e o V está com essa orientação, então V vetor B é um vetor com este sentido aqui. Então, este é o sentido. Então, a partir desse sentido, eu vou escrever que ds é igual a ds vezes k. Muito bem. Portanto, o fluxo é igual a
B0, e agora eu tenho uma integral de ds e tenho o produto escalar do versor indicando a direção do campo B. Vamos chamar esse versor de B pequeno, escalar K. Isto aqui me dá o cosseno desse ângulo que eu estou chamando de ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa. Ora, veja-se que alfa, por outro lado, como a espira está em rotação, alfa pode ser escrito como igual a ômega t mais, agora, uma fase. Essa expressão mais geral para cosseno alfa. Consequentemente, o fluxo é igual a B0 vezes cosseno alfa e a integral de ds, como sabemos, isso aqui é a área da espira, portanto, o fluxo é igual a B0 vezes cosseno alfa vezes a área. A área é π vezes r ao quadrado. Consequentemente, a força eletromotriz é igual a epsilon é igual a derivada de cosseno é a função seno, portanto, é igual a B0 vezes seno de ômega t mais delta vezes π vezes r ao quadrado vezes a derivada do argumento. A derivada do argumento é ômega. Portanto, a força eletromotriz é igual a B0 vezes ômega vezes π vezes r ao quadrado, isto é a área da espira, vezes seno de ômega t mais delta. Então, aqui eu tenho uma forma de determinar a força eletromotriz utilizando esta expressão, ou seja, a taxa de variação instantânea do fluxo. Isso com respeito, claro, ao tempo, já que eu me referi à taxa instantânea. E esta é a expressão, uma expressão bastante geral, porque para qualquer que seja a forma geométrica da espira, se ela estiver num plano, eu vou poder escrever que a força eletromotriz é igual a B0 vezes a área vezes ômega vezes seno de ômega t mais delta. Existe, no entanto, uma outra forma um pouco mais trabalhosa que envolve esta expressão aqui. Como é que eu faria? Eu agora escrevo a força eletromotriz igual a integral de E escalar dl, é a circulação, então, do vetor E, né, ao longo deste caminho fechado. Qual é a expressão para dl nesse caso? dl é igual ao elemento de comprimento de uma espira circular. Esse elemento de comprimento é igual a R vezes dφ. Eu estou agora utilizando as coordenadas polares vezes o versor E índice φ. Podemos aqui representar todos esses elementos, né? Aqui eu tenho o elemento de comprimento
dl de uma circunferência. Esse dl é igual a r, que é o raio da espira, vezes dφ. Dφ, esse elemento de ângulo aqui, infinitesimal. Ora, a integral que nós temos aqui, portanto, ela é uma integral, agora que eu vou escrever em termos da integral de φ de 0 até 2π. Devemos agora determinar o campo elétrico. Ora, o campo elétrico, ele é dado por V vetor B, consequentemente, o campo elétrico é igual a menos ômega vezes I, menos ômega vezes I. A expressão para V, eu quero, antes de mais nada, lembrar que a expressão para V é igual a ômega vetor R. Então, vamos começar pela expressão da velocidade, antes da gente voltar lá à expressão para o campo elétrico. Porque, na verdade, o que eu devo fazer é aqui tomar ômega vetor R, isto é a velocidade, V, vetor B. Então, vamos, em primeiro lugar, determinar a velocidade da espira em cada ponto pertencente à espira. Ora, R é um vetor tal que R é igual a R vezes cosseno φ vezes I mais seno φ vezes I. Ou seja, um ponto qualquer ao longo da espira tem um vetor posição R, né, onde agora o ângulo φ é este ângulo aqui, né, até o vetor R, de forma que a posição de um ponto qualquer sobre a espira pode ser escrita desta forma. Consequentemente, nós temos a seguinte situação. V é igual a menos ômega vezes I, vetor R. Esse vetor R eu vou colocar R aqui, e agora aqui vou colocar cosseno φ vezes I mais seno φ vezes J. Ora, V, portanto, é igual a R, I, vetor I, é igual a zero. Portanto, aqui eu tenho menos ômega, o primeiro termo dá zero, e o segundo termo é seno φ, que está aqui, e finalmente I, vetor J. Vamos ver quem é I, vetor J. I, vetor J é o vetor K. Portanto, V é igual a R vezes ômega, e agora, com um sinal menos aqui, menos R vezes ômega, vezes seno φ, vezes o vetor K. Vamos procurar interpretar esta expressão aqui, né?
Consideremos, por exemplo, para o ângulo φ igual a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1, e, portanto, este ponto é exatamente esse ponto aqui na extremidade da espira. De fato, é isso que a gente esperava que acontecesse. A velocidade, né, ela é igual a menos alguma coisa, já que a espira está indo para baixo, né, para baixo. Então, essa expressão aqui é tal que, para φ entre 0 e π, todos os pontos sobre a espira, daqui até o outro lado lá, todos esses pontos estão descendo. Mas veja só que coisa curiosa, para os pontos entre π e 2π, a velocidade, neste caso, é positiva, porque seno de φ nesse intervalo é negativo. E, consequentemente, V é positivo. Então, a situação é essa. V aqui vai decrescendo, à medida que eu me aproximo aqui da origem, até atingir o valor zero, e nesses pontos a velocidade decresce também, mas ela começa de um valor maior neste ponto aqui. É isto. A espira está em rotação. É o que a gente concluiu olhando para esta expressão. Bom, finalmente, devemos fazer o produto vetorial com B. Agora, B, nós vamos escrever B com duas componentes, né? B é igual a BZ vezes K mais BY vezes J. Muito bem. Quem são as componentes BZ e BY? BZ é igual a B0 vezes cosseno do ângulo alfa. Alfa é esse ângulo aqui. E BY é igual a B0 vezes seno alfa. Ora, V vetor B é, portanto, veja, esse termo aqui em K, ele me dá um resultado que é zero, portanto é menos R vezes ômega, menos R vezes ômega, vezes B0, vezes seno alfa, e finalmente aqui eu tenho K vetor J. O problema então é, e tenho ainda, além deste seno alfa que vem de BZ, eu tenho seno φ também. Seno φ também. Quem é K vetor J? K vetor J é igual a menos I. Portanto, V vetor B é igual a menos I, com menos aqui, eu tenho R vezes ômega, vezes B0, seno alfa, vezes seno φ, vezes o versor I. Muito bem. Agora eu tenho que fazer V vetor B escalar dl. Porque eu preciso disso, né? Ora, dl tem duas componentes, voltando aqui dl, eu tenho R, né, vezes dφ, vezes, eu tenho menos seno
de φ vezes I mais cosseno φ vezes J. Portanto, V vetor B escalar dl, eu vou ter um termo que é R vezes dφ. Então, eu tenho R ao quadrado vezes ômega vezes B0 vezes dφ. E agora eu tenho o produto escalar deste termo com V vetor B. E o único termo que sobra é igual a seno φ. Então, aqui eu tenho seno φ com o sinal menos, né? E tenho finalmente seno alfa. Ora, a integral então vai de 0 a 2π, e eu tenho que a integral de seno, porque eu tenho um seno φ daqui e finalmente eu tenho um outro seno φ daqui também, então eu tenho seno ao quadrado, né? E a integral de seno ao quadrado de φ, de 0 até 2π, é igual a π. Consequentemente, epsilon, que é igual a integral de V vetor B escalar dl, é igual a π vezes r ao quadrado, que é a área, vezes B0, vezes seno, vezes seno alfa, e vezes ômega, que é exatamente o resultado que nós obtivemos lá. Porque aqui eu tenho a área, B0, ômega, e seno alfa, onde alfa é igual a ômega t mais delta. Muito bem, e com isso, então, nós resolvemos o problema de duas formas, claro, inteiramente equivalente, por quanto tivemos a mesma resposta. Uma calculando o fluxo e outra utilizando a definição de força eletromotriz igual a integral de caminho do campo elétrico.